Tá, obrigado, amigos. Bom dia. É um prazer estar aqui pelas razões já expostas, né? De um lado, tecer com essa liderança inovadora e, além de serem simpáticos, né, a nós, né? Porque parece que fizeram uma estátua aí. Eu recebo tanta pedra. Nos proibiram de trazer a estátua. Eu recebo tanta pedrada que, juntando as pedras e fazendo uma estátua também, pelo menos equilibra, né? Tem a turma que joga pedra e tem a turma que faz a estátua. Isso me ajuda um pouco a saber que tem gente que aprecia o nosso trabalho. Por outro lado, o Murilo é um amigo também de 4 décadas e nós, naquela época, sentimos a necessidade de análise política no Brasil, uma dimensão sempre decisiva, e o Murilo era mais jovem, mas foi ficando mais sábio ao longo do tempo, então deve estar acertando mais do que já acertava naquela época, né? Então, é bom estar entre amigos. Eu queria começar fazendo uma observação importante, que é como é crítico o momento atual do ponto de vista da reconfiguração das cadeias produtivas globais. Eu queria começar com essa observação, porque ela tem um papel decisivo no futuro do Brasil. Quando veio o Covid, já houve uma ruptura nessas cadeias produtivas. Quer dizer, é como se a gente tivesse... o Brasil estava fora dessas cadeias produtivas, o Brasil não conseguiu se integrar ao longo dos últimos 30, 40 anos de globalização. Houve um progresso enorme. 3,7 bilhões de eurasianos saíram da miséria. Nunca tanta gente saiu da miséria tão rapidamente. Porque o que aconteceu é que as viúvas do socialismo mergulharam no capitalismo global. Então, o leste europeu, Polônia, República, que era antigamente a República Tchecoslováquia, virou a República Tcheca, a Eslováquia, Hungria, de um lado, Rússia, do outro lado, China, quer dizer, todos os países que acreditavam em planejamento central, em socialismo. Vocês estão vendo agora o socialismo bolivariano do século XXI, fazendo vítimas agora, 100 anos depois da falência das economias de comando central. Esse fantasma ainda assombra a América Latina, né? Primeiro mergulhou na estrada da miséria, no caminho da miséria, a Venezuela. A Argentina está logo atrás. E o Brasil está indo para o caminho da prosperidade. É tudo uma questão de atitude, de mudança de mentalidade, de ir na outra direção. Então, quando a China mergulha no capitalismo global, quando a Rússia mergulha no capitalismo global, a ponto de hoje a Europa depender 40% do gás que vem da Rússia, quer dizer, então essas integrações de cadeia foram acontecendo ao longo das últimas 3, 4 décadas. Muita gente usou isso para tirar os povos da miséria. E o Brasil, ao contrário, o Brasil continuou afundando. Era o país que mais recebia imigrantes do mundo, porque tinha uma dinâmica. O Brasil, durante 3 ou 4 décadas lá atrás, o Brasil foi a economia mais dinâmica do mundo, cresceu 7,4% ao ano, 2, 3, 4 décadas seguidas. Então, se tornou a maior colônia de imigrantes japoneses fora do Japão, a segunda maior colônia de imigrantes italianos fora da Itália, a terceira maior colônia de imigrantes alemães fora da Alemanha, mais libaneses no Brasil do que no Líbano. Quer dizer, então, o Brasil trouxe gente do mundo inteiro para se incorporar a uma dinâmica de crescimento que nós tínhamos. E nós vamos perdendo essa dinâmica de crescimento. Quando, no final do governo militar, nos últimos 2 governos, a taxa de crescimento já tinha baixado de 7,4 para 5, 5,5. Depois começamos a redemocratização, baixamos para 2,5. E, na última década, crescemos 0. Isso é um trabalho feito ao longo de 3 ou 4 décadas. Um trabalho no sentido de improdutivo, ineficiente, incapacidade técnica. E nós provamos os sintomas dessa insensatez quando provamos 2 episódios de hiperinflação, juros de 2 dígitos por 30, 40 anos, como se fosse algo normal. Você ter juros de 10, 15, 17, 20, 70% ao ano. A minha geração assistiu. Então, os impostos subindo todo esse tempo, o mundo inteiro reduzindo os impostos. O corporate tax, o imposto sobre empresas, veio de 44%, 45%,
para 35 na época do Reagan e da Thatcher, que era uma revolução baixar para 35, e hoje é 23,5. Então, há 40 anos que todo mundo entendeu que as empresas é que criam emprego, inovações, aumento de produtividade, acumulação de capital, aumento de salários. E o Brasil está achando mais as empresas o tempo inteiro, aumentando impostos, aumentando juros, endividamento em bola de neve. Nós simplesmente trocamos a forma de financiamento. O financiamento era inflacionário, nós paramos, aprendemos a trabalhar com moeda, mas continuamos nos endividando. Os gastos públicos cresceram de 20% do PIB até 45% no pico, que foi o governo Dilma. Então, é uma longa história de intervencionismo estatal. O governo gasta muito e gasta mal. Nós entramos justamente para mudar, para ir na outra direção. Tudo que nós estamos fazendo é simples, porque as pessoas falam, não tem programa, não tem... Claro que tem programa, todo mundo sabe qual é o programa. Todo mundo sabe. Se perguntar assim, eles querem privatizar ou são estatistas? Eles querem abrir a economia ou querem a economia fechada? Eles querem aumentar ou reduzir os impostos? É claro que nós temos programa. O programa mais claro do mundo é o caminho da prosperidade. É o caminho que reconstruiu a Alemanha no pós-guerra, com Ludwig Erhard. É o caminho que reconstruiu o Japão no pós-guerra, com os liberais. É o caminho que reconstruiu o Chile. É o caminho que os americanos seguiram, que os ingleses seguiram, é o caminho da prosperidade, evidentemente com adaptações contemporâneas e, ao mesmo tempo, específicas ao fato de estarmos no Brasil, mas é um caminho conhecido. É o caminho da democracia liberal, é a abertura política, que nós fizemos com muito sucesso, e a abertura econômica, que nós não completamos a transição. A abertura econômica não é só no sentido de abrir a economia e integrar as cadeias globais, é mais amplo, é também de setor privado, trocar o eixo, por exemplo, de investimentos públicos, que eram o grande motor, a economia brasileira era state-driven, quer dizer, dirigida por planejamento central. Nós já passamos por um planejamento descentralizado, quer dizer, em vez de ter um ministro do planejamento que diga que vai planejar o futuro do Brasil, ou é um ignorante ou é um farsante. Nós já tivemos dois nesse tipo de lugar. Porque o sujeito que diz que entende de infraestrutura, ao mesmo tempo ele entende de agricultura, como é que vai ser o futuro da agricultura, ao mesmo tempo ele entende do futuro da reindustrialização brasileira, ao mesmo tempo ele é um farsante ou é um ignorante. Então, essa ideia de comando central já faliu. Na verdade, hoje nós temos todo um planejamento para a área de infraestrutura que foi feito por um ministro. Todo um planejamento de Minas e Energia foi feito por outro ministro. Todo o planejamento do futuro de fertilizantes, agricultura, foi feito por outro ministro. E o que a economia faz, na verdade, é a integração disso. Porque a economia não é um fim em si, ela é transversal. Ela tem que criar um bom ambiente de negócio, e aí você tem essa transformação, que nós seguimos com a transformação incompleta, mas nós sabemos o rumo. Por isso que nós não perdemos rumo, nem durante a Covid. Nós continuamos fazendo essa reforma, mantivemos a estrutura, o eixo central, e nós estamos começando a colher os resultados. Então, um ano que todo mundo dizia que vai ter uma recessão enorme, que o PIB ia cair, porque os juros iam subir e tal, esse é o componente cíclico, é a desaceleração cíclica. Mas tem um componente estrutural, orgânico, de investimento sustentável. E só para dar um exemplo das magnitudes, quer dizer, você pega um ministro extraordinário, o Tarcísio, excelente, tem a visão completa, fez toda a carreira. Esteve aqui e falou que o Brasil ia crescer em janeiro. Pois é. Fez toda a carreira dentro do setor público, ascendeu por competência e mérito, chega, é um ministro. Melhor capacidade de execução, quer dizer, ele tem, a gente pega o orçamento lá, ele tem o planejamento dele, 98% de execução, 97%. 96% de execução, quer dizer, ano após ano, ele está lá em cima das metas dele, tudo certinho. Ele tem capacidade de investir 8 bi, 9 bi. Se ajudar muito, apertar muito outras áreas, eu consigo desviar para ele 10, 11 bilhões por ano. Só uma empresa, a SEDAI, quando nós fizemos o marco do saneamento, só a SEDAI mobilizou, num fim de semana aqui em São Paulo, 50 bilhões. É 6,5 vezes o orçamento de um ministro. Ela comprometeu, ela pagou 20 bilhões de outorga pelo direito de investir 30 bilhões em saneamento no Rio de Janeiro. Quer dizer, isso é uma empresa. Então, nós já temos um pipeline de 830 bilhões. Quer dizer, empresas privadas nos pagaram 150 bilhões de outorga pelo direito de investir 830 bilhões nos próximos 10 anos. Isso dá 80
bilhões por ano, em média, 10 vezes o orçamento de um ministro que quer fazer infraestrutura diante do esgotamento do modelo antigo. O modelo antigo se esgotou. O modelo antigo se esgotou. Os militares fizeram a grande infraestrutura brasileira, Eletrobras, Telebrás, Siderbras, Portobras, Nuclebras. Eles alavancaram tudo isso, cresceram. Mas o modelo faliu lá na frente. O modelo faliu lá na frente. Excesso de endividamento externo, substituição de importações mal conduzida, campeões nacionais. Na época, eu me lembro, o BNDES dava dinheiro para Vilares, Bardella. Cadê esses grandes grupos industriais que foram financiados naquela época? Sumiram. Sumiram. Então, essa estratégia toda de campeões nacionais, de subsídios, isso já foi tentado, já foi feito à exaustão. Quando entraram os civis, corretamente, foram para o resgate das legítimas aspirações sociais de uma democracia emergente. O povo precisa de educação, de saúde. Então, mérito. Se a direita tinha governado durante o regime militar, a esquerda, hegemonicamente, dominou o período da redemocratização e, meritoriamente, colocou os mais frágeis dentro dos orçamentos públicos. Agora, esqueceram de fazer a reforma do Estado. Então, resultado, como continuaram os privilégios, os subsídios, os campeões nacionais, o que aconteceu do outro lado, quando você colocou os mais frágeis para dentro do orçamento? Fomos para a hiperinflação. Foi o mesmo caminho da Rússia. Brasil e Rússia fizeram igualzinho. Fizeram a glasnost, que era a abertura política, mas não fizeram a abertura econômica, que era a perestroika. Abertura nesse sentido amplo, de mudança de eixo, não é só abrir a economia, trocar o eixo, sair de Estado para as empresas privadas, fazer a reforma dos marcos regulatórios, autorizações, concessões, privatizações, quer dizer, acelerar as mudanças, o ritmo de reforma. Como nós não fizemos isso e colocamos os mais frágeis nos orçamentos públicos, nós fomos para uma hiperinflação, depois duas. Nós tivemos o primeiro episódio em 89, fomos para 2.000%, 2.300%, 2.400%. Depois tivemos em 94, 5 anos depois, um pouco antes do Plano Real. Na verdade, foi 4.000% ou 5.000% em 89 e 2.000%, 2.500%, um pouco antes do Plano Real, em 94. Então, tivemos duas hiperinflações, depois tivemos endividamento em bola de neve, juros de 2 dígitos aí por 30 anos, como se fosse algo normal. A produtividade do capital físico não é de 2 dígitos. Tirando os setores mais dinâmicos, inovação tecnológica, coisa assim, os setores mais tradicionais têm produtividade de 1 dígito, 8% ao ano, 9% ao ano, é ótimo de retorno. E nós com juros de 70%, de 50%, eu sei porque eu estava do outro lado. Eu era um banqueiro à época, tomando dinheiro a 2% lá fora, emprestando para um governo bêbado aqui dentro a 70% ao ano. Quer dizer, não, é um absurdo, isso dá um sentimento de culpa. Tanto que logo depois eu vendi o banco e fui fazer investimento em educação, saúde, aquele sentimento que, nós, na época, estávamos protegendo os recursos dos brasileiros, de um processo de hiperinflação. Mas era uma estratégia de sobrevivência. E aí a geração mais nova do banco pegou e penetrou mais fundo, começou a realmente fazer a transição em direção aos clientes, em direção aos empréstimos, etc. Mas é um período muito traumático, foi um período muito traumático. Então, quando nós entramos, vimos que tinha esse excesso de gastos e fomos atacar as fontes de gastos. No primeiro ano, nós fizemos a reforma mais importante. Era o primeiro e maior gasto, era a Previdência. Eram 700 bilhões por ano e crescendo 30 ou 40 bilhões todo ano. Então, reforma da Previdência. Na época, o presidente da Câmara, não, você não quer fazer o Banco Central independente? Não, não é a hora. Nós estamos na beira fazendo piquenique na boca do vulcão. Não adianta me oferecer um picolé agora. Eu quero fazer a reforma Previdência. O picolé a gente vê depois. Que foi exatamente na hora que a inflação começou a subir. Chegou o Covid, a inflação começou... Nós tivemos que desenhar os programas assistenciais, 68 milhões de brasileiros com auxílio emergencial, 11 milhões de empregos preservados com o benefício emergencial, porque nos primeiros 60 dias, nós perdemos 1.100.000 empregos formais. Quer dizer, as empresas começaram a demitir fortemente. Então, a crise bateu em março, abril, em maio e junho ainda, 90 dias, nós perdemos 1.100.000 empregos. Aí nós desenhamos rapidamente esse programa. Em vez de você demitir, liga para nós. Dá meio expediente. Isso aconteceu. Eu fui, depois de 3 anos de trabalho, fui passar 4 dias de férias, minhas primeiras férias oficiais. Fui passar 4 dias de férias numa praia no Ceará. Quando cheguei ao hotel,
vieram o jardineiro e um outro atendente e disseram: nós queremos muito agradecer ao governo. O que houve? Esse hotel foi inaugurado, 3 meses depois, 4 meses depois, todo mundo chegou o Covid, todo mundo foi demitido. E aí, 60 dias depois, o dono chamou todo mundo de novo, readmitiu e disse que tinha um programa que o governo criou, que nós podíamos trabalhar meio expediente, então, em vez de pagar o salário mínimo, que era 1.100, nós vamos pagar 550, mas o governo paga os outros 550. E você mantém o emprego. Então, os jovens lá continuaram trabalhando, ligando a televisão para evitar maresia, evitar abrindo e fechando geladeira para evitar estragar o ar-condicionado, a mesma coisa. Quer dizer, então, eles ficaram em meio expediente, o governo pagando a outra metade. E, quando a doença desceu, recontrataram todo mundo. Não é que recontrataram, o programa expirou, eles passaram a pagar as despesas todas novamente e estão agora cheios. Eu só consegui porque, na última hora, houve cancelamento. Alguém pegou Covid, uma coisa assim, não pôde ir. Aí ligaram para mim e ofereceram, porque eu tinha pedido uma reserva, e eu consegui ir. Então, nós vimos que o Brasil preservou vidas, foi o país que mais vacinou, percentualmente, da população. Estamos na frente dos Estados Unidos. Todo mundo que falou mal do Brasil, nós estamos na frente de todo mundo, na vacinação. Tivemos um retorno seguro ao trabalho, com todo mundo vacinado, preservamos 11 milhões de empregos, criamos 12 milhões e 700 mil empregos desde o fundo do poço. 12 milhões e 700 mil empregos. Isso não é brincadeira, não. São números grandes em qualquer lugar do mundo. E a taxa de desemprego, que era 12% quando chegamos aqui, tinha ido a 14, 14,5%, já voltou para 12%, já voltou para 11%, já voltou para 10,8%. Nós estamos com o desemprego mais baixo desde 2015, 2016. Os gastos do governo é a mesma coisa. Os gastos estavam em 19% do PIB, foram para 26,5% com a doença, já voltaram para 18,5%. Nós estamos abaixo, 18,7%, fechou o ano passado, estamos abaixo de quando estávamos antes da doença chegar. E aí diziam todos, não, todos que eu digo são os economistas, e mais os analistas, não é, que estão no esporte predileto de atacar o governo há muito tempo. A dívida PIB vai para 100% do PIB, populismo fiscal, o ministro não tem plano. Bom, a dívida PIB era 76,5% quando a gente chegou. As previsões é de que a gente ia a 100% do PIB. Nós fomos a 89%, quase 90%. Nós estamos a 78,5%. Nós saímos de 76,5% para 78,5%. Nenhum país conseguiu fazer isso. Os dois únicos... E zeramos o déficit. O Brasil fez em 15 meses o que esses críticos nossos levaram 15 anos para fazer. Pegar um déficit de 10,5% do PIB e levar para zero, para um pequeno superávit, eles levaram 15 anos. Nós levamos 15 meses. Em 15 meses nós levamos. Só 2 países no mundo conseguiram fazer isso. O Brasil e uma cidade-estado, Singapura. Né? Depois de Atenas, foi uma grande cidade-estado que surgiu aí, é o grande eixo entre o Oriente, a Ásia e o Ocidente. São extraordinários, são eficientes. Era uma ilha pobre, com esgoto a céu aberto, uma pobreza generalizada, parecia uma grande favela. Em uma geração e meia, eles viraram o terceiro maior recebedor de investimentos do mundo. Claro, eles são um eixo, né? Ele não investe lá, mas os países toda a Ásia colocam dinheiro lá, o excesso de poupança lá, e eles, então, redistribuem mundo afora. Então, eu queria deixar claro, como primeiro ponto, o seguinte: o Brasil tem um plano, estava seguindo esse plano, em todas as dimensões. Se você pegar a trajetória da economia, em todas as dimensões nós avançamos, todas elas. Pela primeira vez em 40 anos, nós baixamos 35% do IPI. Ninguém nunca... O IPI é o Imposto de Produto Industrializado. O IPI desindustrializou o Brasil. O Brasil tem matéria-prima de toda espécie, quer dizer, tem a soja, mas às vezes traz de fora o óleo de soja. Tem o minério de ferro, mas às vezes tem que trazer de fora o aço. Porque a indústria não conseguiu vencer o desafio do estatismo. O estatismo destruiu a indústria brasileira. Então, assim, descobrimos 38 milhões de brasileiros invisíveis, fora do mercado de trabalho. O que é isso? Encargos sociais e trabalhistas, impostos. Descobrimos uma indústria que era 25% do PIB e agora é 12%, 11% do PIB. O que foi isso?
Impostos, o IPI. Então, pela primeira vez em 40 anos, nós baixamos o IPI. Ninguém fez isso antes. Nós estamos transformando o excesso de arrecadação em redução de impostos. Como nós sempre dissemos, nós não vamos aumentar os impostos. Se houver uma arrecadação maior, porque nós travamos os gastos. Está todo mundo falando assim, não, a inflação é que aumentou a arrecadação deles, por isso que deu certo. Esquece. Se isso desse certo, a Dilma tinha zerado o déficit dela, porque ela também jogou a inflação para cima. E melhor ainda, quando teve a hiperinflação, teria uma hiperarrecadação. Tinha zerado tudo também. Não é. Quando tem inflação mais alta, tem receita mais alta e tem despesa mais alta. Agora, se você tiver a coragem de travar a despesa, aí sim. Então, o que ajudou foi travar a despesa. Aí a inflação aumenta a arrecadação, o crescimento da economia também aumenta a arrecadação. Como a despesa ficou travada, você zera o déficit. Agora, nós fizemos mais do que isso. Porque como nós mandamos recursos para estados e municípios, dentro do princípio mais Brasil, menos Brasília, nós impusemos um alto sacrifício ao nosso próprio governo central e descentralizamos, porque os brasileiros vivem nos estados onde nos criticam. Todo mundo ataca o governo Bolsonaro. Agora, você acha que, de repente, 26 estados ficaram no azul, 5 mil municípios ficaram no azul? Foram eles que fizeram isso? Por que eles não fizeram antes? Por que eles não zeraram o déficit antes? Porque nós travamos as despesas deles, quando pedimos a suspensão de aumentos salariais por 2 anos. Justamente porque não pode, no meio de um combate à pandemia, você está em home office, garantia de emprego e pedindo aumento de salário durante um combate. Então, nós somos a geração que pagou pela guerra. Por isso que a dívida PIB foi de 76% para 78% só, 2% do PIB. Porque nós somos uma geração que pagou pela guerra. Pagamos pela guerra porque não perdemos nunca a bússola. Seguimos nosso programa, mesmo no meio da crise. Mais recursos para estados e municípios, vão ajudar eles a vencerem. Mantém o fundo de participação de estados e municípios, 16 bilhões. Manda 2 bilhões para o Sistema Único de Assistência Social. Manda mais 10 bilhões fundo a fundo, transferência fundo a fundo para a saúde. Baixa todas as tarifas de importações para 1.500 produtos médicos hospitalares. Recupera 4 empresas só que sabiam fazer ventiladores pulmonares, que o Brasil precisava. Naquele momento não havia vacina, não havia nada disso. Tudo isso a economia fez. Nós fomos as indústrias, nós fizemos uma economia de guerra, mas sempre dentro do nosso princípio. Sempre do nosso princípio. Está aqui o dinheiro para os estados e municípios, mas não pode virar uma farra eleitoral, que era 2020, tinha eleições, não pode virar uma farra eleitoral, inchaço de máquina, nada disso. Então, nós fizemos tudo que tinha que ser feito. E, de repente, você tem 26 estados no azul, 5 mil municípios no azul, pela primeira vez um superávit primário, desde 2014 isso não acontecia no Brasil, e nós estamos indo lá fora e mostrando esses resultados. Então, há um enorme respeito lá fora pelo Brasil, ao contrário do que é passado aqui dentro, como se tivesse uma confusão. Então, há um enorme respeito pelo que nós fizemos. E aí, para dar o fecho inicial, e aí começamos o debate e as perguntas, só para dar o fecho do momento, quão especial é esse momento, o que aconteceu? Quando veio o Covid, antes do Covid já havia justamente esse descredenciamento do Brasil lá fora. Eu me senti, indo lá fora, eu tinha que falar que eu acreditava na democracia brasileira. Porque os perdedores, os que perderam a eleição, ficaram 30 anos no poder. A social-democracia ficou 30 anos no poder. Primeiro foram os militares, 20 anos no poder. Então, é justo, quando tem a redemocratização, que eles dominem a política. É natural. Eles apontaram justamente a falta de investimentos na área social, na área de saúde, na área de educação, e ganharam as eleições seguidamente. Agora, nós somos uma democracia resiliente. Se a moça que era terrorista jogava bomba nos outros, assaltava banco, pode ser presidente, porque foi uma anistia? É claro que um capitão que fazia continência, não jogou bomba em ninguém, pode ser presidente também. Então, eu saí do Brasil convencido da resiliência da democracia brasileira, acreditando nas instituições, acreditando no Congresso. O Congresso vai ser reformista, porque está acontecendo um fenômeno político interessante também. O Bolsonaro ganhou sozinho as eleições de 2018. Não tinha nenhum esquema partidário, dinheiro, nada. Eu vi, eu estava lá. Ele ganhou sozinho, foi uma ruptura. Foi justamente um chega.
há um ciclo de políticas que teve suas virtudes, colocou os frágeis nos orçamentos públicos, etc., mas causou 2 hiperinflações, uma moratória externa, juros de 2 dígitos, estagnação econômica, 40 milhões de invisíveis fora do mercado de trabalho, impostos excessivos, uma economia fechada, que ficou fora do ciclo de globalização, que tirou da miséria 3 bilhões de pessoas. Nós perdemos tudo isso. Perdemos nossa dinâmica de crescimento. Essa historinha de que o Bolsonaro chegou e quebrou o Brasil, esquece. Todo mundo estava aqui, todo mundo viveu, todo mundo viu o Brasil crescer 7, passou a crescer 5, passou a crescer 2 na década perdida, depois passou a crescer 0. E depois se autoimpôs uma recessão que destruiu 3 milhões de empregos em 2015, 2016. Não foi Covid, não foi ninguém que veio de fora que destruiu. Foram os brasileiros que destruíram o Brasil. Então, quando chega uma ruptura com isso, é natural que quem ficou 30 anos no poder reclame. Agora, reclame dentro das regras democráticas. Não é chegar lá fora e falar a democracia brasileira está em risco, tem um golpe, tem um golpe. Que golpe? Cadê o golpe? Qual golpe que aconteceu? Quem deu golpe em quem? Então, eu cheguei lá fora e dei esse recado. Acredito nas instituições brasileiras. Acredito na democracia brasileira. E nós vamos surpreender o mundo. E surpreendemos no primeiro ano. Fizemos uma reforma, 1 milhão de pessoas nas ruas aqui em São Paulo, pedindo reformas, e 1 milhão de pessoas nas ruas em Paris contra a reforma. Quem é que é a população mais madura? Onde é que a opinião pública está mais preparada para se sacrificar pelo país? Então, eu fui a Davos e disse isso, olha, nós vamos surpreender vocês, nós somos uma democracia resiliente. Ah, mas estão dizendo que a democracia brasileira está em risco. Claro, a esquerda ficou 30 anos no poder. Eles estão dizendo que está em risco, quem está em risco são eles, porque perderam a eleição. Não a democracia brasileira, não está em risco. Ao contrário, ela é agora mais robusta, mais ampla ainda, porque já tinha passado, a esquerda já tinha feito 360. O PMDB do doutor Ulisses Guimarães, da Direta Já, ok. Aí depois, eles mesmos, o PSDB acusando o PMDB. O Orestes Quercia, o Newton Cardoso, o PMDB não é mais aquele, estão roubando, nós é que vamos consertar tudo. Aí vem o PSDB. Aí compra a reeleição. O toma lá da cá começou na compra do mandato de reeleição, que é uma tragédia brasileira. É uma tragédia brasileira. É melhor que houvesse um mandato de 5 anos, sem reeleição, sincronizado. Faz uma política uma vez a cada 5 anos, e não a cada 10 minutos. Então, até eu sempre fui a favor de acabar com a reeleição. Aí agora a minha experiência me diz o seguinte: eu continuo a favor de acabar com a reeleição. Agora, se tivesse tido um Fernando Henrique, um Lula e uma Dilma, dava para ter um Bolsonaro. Agora, com 2 Dilma, 2 Fernando Henrique e 2 Lula, talvez precise de 2 Bolsonaro. Agora, cá para nós, tomara que o presidente faça a reforma política. 5 anos, mandato sincronizado, todo mundo faz política uma vez a cada 5 anos, depois trabalha, pô. Trabalha. Então, eu defendi as instituições brasileiras lá fora, as pessoas dizendo, não, porque o Brasil vai ter golpe, vai ter... Não, que golpe? Não, porque não vão conseguir fazer a reforma. Fizemos as reformas. Ao segundo ano veio o Covid. Quando veio o Covid, o Brasil vai ter uma depressão, vai cair 10%. E eu, de novo, lá fora, nós vamos surpreender vocês. Quem caiu acima de 10%? Portugal, Espanha. Quem caiu acima de 9%? Reino Unido, Inglaterra. Quem caiu acima de 8%? Itália. Quem caiu acima de 7%? França. Quem caiu acima de 5%? 5,6%? Alemanha. Quem caiu acima de 4%? Japão. Quem caiu 3,9%? O Brasil. De novo, nós tivemos um desempenho melhor que eles. Caímos menos do que eles. Agora o Brasil vai ficar em depressão, a equipe econômica é ortodoxa, radical, ela não sabe sair de... Todo mundo leu Keynes no original 2, 3 vezes. Eles não, eu li. Então, a gente sabe, empurra um pouco. Todo mundo sabe, conhece a ideia de renda mínima. Quando você tiver um aperto total, esquece a estrutura pública. Se você mandar 100 para o Ministério, que manda 100 para um banco público, que manda... Desculpe, você manda 100 para o Ministério, sai 80 para o banco público, que, por sua vez, sai 30 para o regional lá, que depois sai 20, chega 5 no bolso do pobre. Agora, se você entregar os 100 direto no bolso do pobre, que é o conceito da renda básica do Milton Friedman, você tira da pobreza rápido. Então, se o Brasil vai ficar em isolamento, distanciamento social,
Muito fácil ficar vendo Netflix em casa, né, de máscara quando a gente sai, que eu também botava máscara, todo mundo trabalhando em casa, home office, é muito fácil. Mas e o cara que vende pipoca na esquina, que vende bala no sinal, vende biscoito no jogo de futebol? Não tem mais jogo de futebol, não tem mais táxi, não tem mais trânsito. Como é que ele vai sobreviver? Nós rapidamente desenhamos. Depois que você desenha e sai, está cheio de pai, né? Mas nós sabemos que só tem uma mãe, né? E nós sabemos quem foi a mãe desses programas todos. Nós sabemos direitinho. Todo mundo sabe quem escreveu, quem que fez. Agora, claro, entrou lá dentro. Você não pode chegar para um chofer de táxi no sul do Brasil, no Rio de Janeiro ou em São Paulo, e falar: vou te pagar mais do que alguém que ganha R$200, que é o Bolsa Família no Nordeste. Você não pode fazer isso. Então, você tem que fazer igual. A gente botou 200 para poder dizer: olha, nós somos republicanos, é igual para todo mundo, sabendo que eles iam aumentar. Aí eles aumentam. E aí depois, não, nós que fizemos o programa. Não, esquece, ninguém é bobo. Todo mundo sabe quem desenhou. A gente sabe que desenhou dentro do limite, para justamente não dizer que está privilegiando. Quer dizer que quando um pobre passa fome no Nordeste, você dá R$200. Agora, é um chofer de táxi no Sul, porque chegou a Covid, você dá 600? Não pode ser assim. Você bota 200, a política funciona, vai empurrando para cima, empurrando. O presidente da Câmara tentou se apossar do programa botando 500, aí o presidente da República botou 600 para falar: não, é meu, é meu. E aí a gente, do lado de cá, sofre, né? Porque falam: não tem sensibilidade social, não fez nada. Nós é que fizemos. Pô. Nós sabíamos que ia aumentar e deixamos o processo político funcionar. Agora, a verdade é o seguinte: 68 milhões de brasileiros foram protegidos. Começa a subir o preço de material de construção, começa a subir o preço de alimentos. O que a gente faz na mesma hora? Agora sim é o Banco Central independente, para impedir que aumentos setoriais temporários de preço virem aumento permanente de preço. A inflação que tem hoje é uma inflação mundial, porque os bancos centrais dormiram ao volante. Lá fora, todo mundo está dormindo. O nosso já acordou, saiu correndo, já tomou um café, está vivo. Mas a turma lá fora está dormindo até hoje. Então, tem uma inflação mundial, comida e energia subindo no mundo inteiro. Ainda vem uma guerra. Não é? Pois o Brasil se levantou, saiu em V mesmo, como eu dizia que ia, e aí os economistas também daqui, né? Mas, V de virtual, só o ministro que está vendo isso, só ele que vê, esse V de virtual. Bom, voltou, 4,5%. Nós subimos mais do que essas economias avançadas. Os Estados Unidos, se você pegar a integral dos dois períodos, só os Estados Unidos, dessas economias, do G7, por exemplo, subiu mais do que a gente. No período, eles fizeram 2%, a gente fez 0,6%, 0,7%, o resto está tudo negativo. Então, o Brasil teve um bom desempenho, vacinou a população, voltou ao trabalho, todos os níveis estão acima do que estavam. Então, assim, serviço está no nível de 2015, antes do... Porque primeiro a gente afundou, né, a recessão 2015, 2016, foi lá embaixo. Aí todo mundo, não, eles voltaram porque saíram, tinha descido, voltaram para aquilo. Não, nós já estamos acima de onde estávamos lá atrás. Então, todas as variáveis fiscais. A mensagem que eu quero deixar é o seguinte: o fiscal está forte. O Brasil fez o dever de casa e essa geração pagou. Primeira mensagem. Segunda mensagem: a hora é agora. Porque o que aconteceu foi o seguinte: com a ruptura das cadeias produtivas, o Brasil, que tinha ficado fora da festa da globalização, acabou, justamente, essa era a minha convicção, nós íamos sofrer menos. Está faltando manteiga na Holanda, tem fila e pessoa brigando na fila de gasolina no interior da Inglaterra. Então, a Inglaterra teve a maior inflação dos últimos 40 anos e vai ter 2 dígitos já já. Eles estão indo para o inferno. Nós já saímos do inferno, tentaram empurrar a gente para lá de novo, nós estamos voltando rápido, porque a gente já conhece o caminho, nós já estivemos lá há muito tempo. Nós saímos, sabemos como é que sai rápido do fundo do poço. Igual o Botafogo. Hã? Saiu do inferno. Saiu do inferno. Isso aí. Bom, vou entrar nessa discussão, não, que vai ser... Essa vai ser mais longa um pouco. Mas o interessante é como o momento é crítico. Porque o que aconteceu? Como houve essa ruptura de cadeias produtivas, o mundo deu uma desorganizada geral. Houve um choque adverso de oferta. E, ao mesmo tempo, todos os governos lançaram esses programas sociais. Então, a demanda avançou forte, a oferta foi contida e a inflação global subiu. Na hora que acontece isso, alguns
fizeram as reformas. Por exemplo, nós chegamos, quando vimos isso acontecendo, Banco Central Independente. Ou seja, no fundo, o Banco Central, que já sabe trabalhar com faixa de inflação, nós demos, na verdade, uma garantia institucional. Ó, acorda, vão firme, você está livre para trabalhar e fazer o seu trabalho. Nenhum governo teve a coragem de fazer esse ato institucional. Isso é uma coragem. O presidente teve a coragem de institucionalizar a independência do Banco Central. Na hora que está todo mundo querendo mexer em regra de jogo, nós sabemos que o Fernando Henrique gastou 30 ou 40 bilhões de dólares para ser reeleito ali, queimou reserva na reta final, e logo depois cometeu a ingratidão com o Gustavo Franco, que foi o homem que estava defendendo o câmbio lá, demitiu o Gustavo, ou seja, ele já sabia que estava querendo ganhar a eleição e ia vender reservas, 30, 40 bilhões, para manipular o resultado. Uma reeleição que dizem os adversários, não sou eu não falo nada, eu não entendo nada de política. O PT, o PSDB dizia, era uma costela caída do PMDB, e dizia o seguinte: o PMDB está roubando, nós, PSDB, que somos limpinhos. Aí o PT virou e falou assim: olha, eles compraram a reeleição, estão comprando a reeleição, criaram o toma lá da cá, criaram o presidencialismo de cooptação. Eu dou dinheiro para você, você vota comigo. Então, é a esquerda falando da esquerda. Aí o PT ficou no poder esse tempo todo, de repente tem um impeachment, e aí volta para onde? Para o PMDB de volta, agora do Temer. Então, deram a volta, botaram todo mundo lá, governaram um tempão. Aí, de repente, chegam os conservadores, ganham a eleição, eles começam a falar que a democracia está em risco. Por quê? Por que a democracia está em risco? Só porque o outro lado ganhou essa eleição? Então, eu fui lá fora, passei 2 anos dizendo: olha, não, mas o presidente isso. Não, o presidente tem maus modos, ele é assim mesmo, ele tem maus modos, ele xinga, ele chuta lata, mas ele é torcedor do Palmeiras, ele não é torcedor, ele não é um... mas ele está cruzando a linha. Bom, nós temos que respeitar as instituições. Tem uma instituição chamada Presidência da República, recebe 60 milhões de votos. Você pode ficar xingando o cara de genocida, pode dar uma facada no cara, pode fazer tudo, está tudo ok. Não houve nenhum desrespeito, nenhum atentado à democracia. Agora, se ele fala assim: juiz ladrão, tal, xingar um juiz aí não, atentado à democracia. Peraí, calma, cara, calma, todo mundo, calma, volta todo mundo para a caixinha. Todo mundo comete excessos. O presidente comete excesso, tem que empurrar de volta. Tem juiz cometendo excesso, tem que empurrar de volta para a caixinha. Tem deputado cometendo excesso, empurra de volta para a caixinha. É típico da democracia, da vitalidade democrática, a luta por demarcação de território. Essa luta é clássica, isso acontece nos Estados Unidos. Vocês estão vendo agora o negócio de aborto lá nos Estados Unidos, o pau está comendo lá. Tem estado dizendo que pode, tem estado dizendo que não, o Supremo vai ter que se manifestar. O pau come. Democracia é isso. Agora, tem que respeitar a liberdade de opinião. Quer dizer que se um cara der uma opinião fascista, ele está dando a opinião dele, pô. Paulo, a gente precisa de mais 1 hora de ti aqui, hein? Só mais um segundo. Eu quero terminar isso, porque eu acho importante esse negócio das instituições. Eu vejo essa luta por demarcação de território como a essência da democracia. Isso acontece mesmo. Quando o tema é muito controverso, tem essa disputa de território mesmo, até onde pode ir. A fake news. E se for uma fake news da mídia convencional? Por exemplo, populismo fiscal, quando a gente tem um superávit. Eu passei 1 ano sendo xingado de populista fiscal quando apresentei um superávit. E aí, eu vou processar alguém? Vou prender alguém por causa disso? Mas se for mídia social, é diferente da mídia convencional. Não, fake news, pô, solta em qualquer lugar. Uns soltam mais, outros soltam menos. Claro que a gente espera mais do jornalismo profissional, que é a mídia convencional. Mas é uma mídia que não previu a vitória do Bolsonaro, por exemplo. E aí, nós vamos processar porque era fake news, ela estava manipulando a opinião pública? Não, ela errou, pô. Então, isso acontece. Nós não temos... Eu acho que a gente tem que baixar a bola um pouquinho, baixar essa radicalização, porque a alegação é que tem uma bolha de ódio lá. Aí criou-se outra bolha de ódio para combater a bolha de ódio. Então, são 2 bolhas de ódio, todo mundo jogando pau em todo mundo, pau, pedra. Eu, quando conheci o Bolsonaro, eu estava defendendo justamente a superação disso. Eu estava ajudando um candidato de centro, entre aspas, para não ter essa polarização. Só que, igual aconteceu agora, não voou.
Se não vou, e se tiver que escolher, depois de 30 anos de esquerda, de estagnação econômica, desemprego em massa, 38 milhões de invisíveis, o Brasil, em vez de receber imigrante do mundo inteiro, os meninos brasileiros estão indo agora lavar prato em Barcelona ou entregar pizza em Boston. Isso é fato, são fenômenos. A taxa de investimento caiu, o crescimento é zero, corrupção na política. Ora, precisamos mudar. Aí um cara chega dizendo que quer mudar isso, aí chama de fascista, aí ele chama o outro de comunista, aí começa comunista, fascista. Eu acredito nas instituições brasileiras. Eu acho que nós somos uma democracia e volto para finalizar o momento crítico. Houve uma interrupção das cadeias produtivas nacionais, internacionais, globais. Interrupção, linhas de fornecimento, cadeias produtivas todas desintegradas. E no momento que isso aconteceu com a pandemia, quando a economia brasileira, quando a economia mundial começa a se reerguer, vem a guerra. A Rússia invade a Ucrânia. Ucrânia, grãos. Rússia, energia. Comida e energia sobe no mundo inteiro. Ou seja, a crise fica mais aguda. E a ruptura das cadeias globais se aprofunda agora, porque agora é geopolítica. Os americanos descobriram o seguinte: não adianta fazer semicondutor na Ásia, porque na hora da guerra a China fecha o Pacífico Sul e a gente fica sem 5G, fica sem tudo do lado de cá. Indústria automobilística, para tudo. Então, a geopolítica aprofundou definitivamente a ruptura das cadeias globais. Elas não serão reconstruídas nos mesmos eixos. E, ao mesmo tempo, a Europa descobre também que 40% da energia dela está vindo da Rússia. Então, o Brasil, que era o problema climático global, a coisa mais importante, eles começam a redescobrir o Brasil o seguinte: primeiro, nós fizemos também a nossa parte, desenhamos o nosso Green Growth Program, $1 bilhão para redesenhar o programa e criar um eixo verde. Fomos a Glasgow. Lá começamos a dar o sinal. Depois fomos agora, um mês atrás, eu tive na OCDE, e eles nos pedindo apoio, e eu dizendo: vem cá, nos ajudem também a ajudar vocês. Nós temos alimentos, não é? E vocês estão protegendo a OCDE. A França usa o argumento de que nós estamos destruindo floresta. Na verdade, o fluxo de poluição global, 30% é a China. Do fluxo de emissão de poluição anual, 30% é a China. Só que ninguém fala grosso com a China. 15% é com os Estados Unidos, ninguém fala grosso com os Estados Unidos. 14% é da Europa, ninguém fala grosso com a Europa. 1,7% é o Brasil. Todo mundo fala grosso com o Brasil. Todo mundo chuta o Brasil. Então, ok. Tem que acabar com o desmatamento, é legal. Tem que acabar com o desflorestamento. Está tudo certo. Isso aí é verdade. Tem que ter foco nisso. Então, nos comprometemos com essas metas, vamos fazer isso. O Brasil é uma potência verde. O Brasil é a matriz energética mais limpa do mundo. Então, vamos garantir que nós vamos continuar e nós vamos aprofundar os trabalhos. Ok, fizemos nossa parte. Estamos desenhando, junto com a OCDE, o terceiro pilar, que é esse. Antes vamos tributar a poluição, vamos premiar inovações, mas vamos também premiar e pagar bem a preservação de recursos naturais. Então, botamos isso lá, estamos lá dentro, estamos ajudando a construir a solução verde para o mundo, a transição. E agora a Europa descobriu, e os americanos descobriram o seguinte: 2 conceitos básicos. Aí já volto, aí foi há 2 semanas atrás, eu estou nos Estados Unidos, foi onde eu acabei pegando o Covid lá, mas foi há 2, 3 semanas atrás. Fomos lá e, da mesma forma que os europeus mudaram o tratamento em relação ao Brasil, com a nova perspectiva, que é o seguinte: nós precisamos de energia e nós precisamos de alimentos. Quem é que vai prover a segurança alimentar e energética do mundo? Olharam para o Brasil. Fomos para os Estados Unidos, a mesma coisa, mesma conversa. Vem cá, isso a presidente da OMC, uma nigeriana, inteligente, super legal, e o presidente da OCDE, um alemão, mas que viveu na Austrália, cabeça aberta também, nos ajudou. Todo mundo, a secretária de Tesouro Yellen, todo mundo nos ajudando a ajudá-los. Vocês têm que entrar nisso aqui, vamos fazer, então, esse acesso ao OCDE. Vocês estão bem à frente dos outros países, porque se a gente entra, faz o acordo com a União Europeia. Pô, o Brasil e a Argentina têm muita comida. Nós podemos ser a segurança alimentar para vocês, mas vocês estão há 30 anos, 20 anos enrolando a gente.
desde a rodada de Doha. Vocês fecharam, vocês protegem a sua agricultura e usam o argumento da Amazônia para impedir o nosso acesso. Nos ajudem. Nos ajudem. Vamos integrar as cadeias globais de uma forma limpa, verde, mas vamos integrar. O Brasil está aberto. Na hora que está todo mundo fechando, o Brasil está aberto e virou a maior fronteira de investimento, porque durante também a pandemia fizemos as reformas de marcos regulatórios. Então, 5G, telecomunicações, eletricidade, gás natural, que é transição, fizemos essas reformas. Saneamento, lei de falência, quer dizer, fizemos tanta reforma. Cabotagem. Então, o Brasil virou realmente a maior fronteira de oportunidade de investimentos. Na hora que eles estão procurando onde investir para garantir a segurança alimentar e energética deles. Então, o momento é decisivo, o Brasil está lá, marcaram o pênalti, a gente botou a bola, é só chutar. É só chutar, para usar a sua imagem de futebol. Sem goleiro? A bola está lá sem goleiro. Sem goleiro. Nós podemos ser a maior fronteira de investimentos do mundo pelos próximos 10 anos. Eu termino dizendo, já temos 800 bilhões, que são 2 planos Marshall contratados. O que reconstruiu a Europa no pós-guerra, nós já temos 2 contratados. Nós estamos condenados a crescer. Porque já temos 2 planos Marshall engatados, antes deles decidirem que nós éramos a segurança energética e alimentar do mundo. Ou seja, agora é que eles vão começar a investir. Tá bom, né? O filme tá bom, não tá ruim. Basta a gente fazer a nossa parte. Então, nós somos uma democracia liberal, testada, 40 anos, 30 e tantos anos, 35 anos, sei lá, testada. Pega um povo e leva para a hiperinflação. Quando levaram a Alemanha para a hiperinflação, tinha uma estatística, número de cães e cavalos abatidos. 30 mil num mês, 40 mil no outro, 30 mil no outro mês, 30 mil, 20 mil, 10 mil, 5 mil, acabaram os cães. Comeram os cães. Comeram os cavalos. O Brasil foi 2 vezes para a hiperinflação, ninguém comeu cachorro nem cavalo. Então, é um povo generoso, é um povo legal, é um povo bacana, é um povo resiliente, é um povo que toma calor e sai do lado de lá. E mostramos de novo. Agora veio o Covid, atravessamos o Covid. Aí vem o negócio da Rússia. Ok, vamos embora, vamos para o pau. Dessa vez, tivemos uma surpresa. Botamos o capacete, pegamos a espada, o escudo e tal, começamos a preparar. Vamos embora, vamos para outra onda. Aí os caras, não, peraí. Tem 2 conceitos importantes, me disseram nos Estados Unidos agora, 3 semanas atrás. 2 conceitos decisivos, que tornam o Brasil o eixo crítico para o futuro do mundo. Primeiro conceito, near shore. Nós chegamos à conclusão que não adianta ter a comida lá longe, não adianta ter os semicondutores lá longe, porque na hora que o pau come, falta tudo. Nós temos que ter tudo perto. Aí eles olham para a gente. O Brasil está perto da Europa? O Brasil está perto dos Estados Unidos? Pertinho. Então, nearshore é o primeiro conceito que é importante para nós. É a proximidade logística, eficácia. Nós precisamos ter as linhas de produção e abastecimento próximos a nós. Para segurança energética, segurança alimentar, segurança industrial, geopolítica. A segunda preocupação tem que ser friendshoring, tem que ser amigo. Tem que estar perto, do ponto de vista logístico, e tem que ser amigo. Amigo, democracia, opa, a nós aqui. Está falando com a democracia? Democracias liberais, testadas, provou hiperinflação, provou recessão de 3,5% mais 3,5%, que os caras foram para desemprego em massa, depois foram para a hiperinflação. O pau come entre os poderes, sim, mas ninguém atravessa a linha, não. Pessoas atravessam a linha. De vez em quando um ministro pula a linha, fica brincando lá, todo mundo vê que ele está pelado, bota ele para dentro de novo. De vez em quando o presidente, às vezes, pisa do outro lado, o pessoal, o presidente está pegando mal, esse negócio parece que só quer dar o golpe. Ele, opa, não. Mas ele está me perseguindo. Ué, denuncia ele. Aí, agora eu vou denunciar o juiz me denunciou, eu denuncio o juiz. Um denuncia o outro, os 2 denunciam os 2. Aí todo mundo olha, lê jornal. O jornal toma parte para um, né? Tem emissora que está só de um lado, né? 80% está só de um lado, só vê um lado, só tem um olho, só tem uma perna, Saci Pererê, só pula com a perninha esquerda e só tem um olho também, só vê um lado. Mas o Brasil é maior que essa turma. O Brasil é grande. E é uma democracia. E é uma democracia testada em aperfeiçoamento. Nós vamos aperfeiçoar todos os mecanismos. Tem dúvida sobre isso? Pô, bota aí um negocinho aí. Bom, não quero entrar em assunto
polêmico, não, porque eu não entendo nada de política, mas o que eu digo é o seguinte: nós somos o parceiro que está próximo do mundo ocidental e nós somos o parceiro confiável, uma democracia confiável, testada e uma economia de mercado. Então, estamos ali, os caras olhando para a gente. Vamos para as perguntas. Bom, Deixa eu começar. Um segundo, começa- que eu fiquei preocupado. A gente fez 17 perguntas, ele já respondeu todas. Não respondeu, não. Eu tenho boas perguntas aqui. Começo com a polêmica. Queria agradecer a todo mundo aí e dizer que eu sou um grande fã do ministro e tenho convicção que muita gente aqui também. E quem não é, ainda vai ser. Pena que a gente não pode trazer a estátua, porque vai sair no New York Times. Mas a gente tem, ministro, 20 milhões de pessoas trabalhando no varejo no Brasil. E a gente tem um problema muito sério, que tem 1 milhão de itens chegando do exterior todos os dias, sem pagar impostos. Né? Inclusive, as meninas aqui que trabalham no TC, elas compram uns vestidos lindos por $10. $10. Né? O mesmo vestido no Brasil custa R$300, né? Ou R$400. Ou seja, a gente, ao longo do tempo, com 4 ou 5 sites chineses vendendo, importando, sem pagar imposto, passando direto pela Receita, naquela taxa de $100 lá, que custa $50 é o valor, o chinês vai lá e bota na nota $12. É mentira, o produto custa $200, passa por $100, e todos os dias passam 1 milhão de produtos na Receita. Segundo a reportagem do Valor, a gente estava deixando de arrecadar 100 bilhões. 100 bilhões pagava alguns Bolsas Famílias, aí, mais alguns projetos. Em que momento o governo, né, ia sair uma MP aí do camelódromo virtual que a gente tem, né? O varejo brasileiro ele não vai suportar mais muito tempo. Né? Isso assim, são milhares de empreendedores. Pega uma cidade qualquer, Garibaldi, interior do Rio Grande do Sul. Tem um monte de varejista local lá que vende livro, que vende roupa, que vende tudo. Ninguém vai suportar ter um concorrente na hora que tu compra num site um vestido ou qualquer coisa por R$50 e chega na tua casa de graça, frete é grátis. Ou seja, é questão de tempo para a gente destruir 20 milhões de empregos. Obviamente que a gente tem mais 50, 100 mil atravessadores que compram nesses sites e revendem nos sites também, alguns sites aí de varejo brasileiro. Em que momento o governo vai botar a mão nisso para resolver? Não é uma questão de aumentar imposto, é a questão de jogar o mesmo jogo. Ou todo mundo paga imposto, ou ninguém paga imposto. Se alguém não está pagando imposto, a gente vai acabar destruindo 20 milhões de empresas, destruindo a economia brasileira. São 20 milhões de pessoas que dependem disso. E vai acabar. Esse problema é muito sério, é muito grave. O governo está demorando para agir e já deveria estar na rua um projeto para resolver essa situação. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Tem inclusive dois ângulos para serem explorados. O primeiro ângulo que eu exploraria é justamente para perguntar, vem cá, quer dizer que a China, então, é o socialismo, né? A China é socialista, o pessoal todo diz aí, né? Capitalista selvagem. Capitalista selvagem. O cara que consegue fazer um vestido desse aí por R$40, o cara praticando Adam Smith mesmo. O cara não tem imposto, não tem nada em cima, né? Não tem aduana, não tem. Dizia o Roberto Campos que o contrabandista é alguém que luta, que bota sua própria vida em risco pela defesa dos seus ideais. Quer dizer, o cara quer fazer comércio livre mesmo, ele passa por baixo da Receita Federal, ele atravessa a aduana, não paga encargo trabalhista, não tem salário mínimo. Então, o chinês, na verdade, é o capitalismo selvagem, século XVIII. Os caras estão a 1000 por hora. Enquanto isso, a nossa turma aqui brincando bom, deixa a nossa turma para depois. Então, o primeiro ângulo que eu queria explorar é esse. É falar assim, o mundo está em transformação rápida, os caras estão realmente despejando, o tal do camelódromo virtual existe mesmo, o negócio vem, é uma invasão maciça, e usando, inclusive, parece que as liquidações são feitas em bitcoins, que é para não ter rastro. Você compra... Quem comprou o vestido aí de R$40? O recibo não está... No recibo não está escrito R$40. Está escrito um outro número.
tanto você compra um negócio de $10.000 e bota que custou R$ 100, quanto você compra um negócio de R$ 40 e bota 100 também. Então, tem todo tipo de fraude, tem todo tipo. E aí nós vamos para o seu ângulo, que é o correto, que é o seguinte: vem cá, nós queremos pelo menos que a regra do jogo seja igual para todo mundo. Não pode um cara que está fazendo claramente fraude, porque ele entra sem imposto, entra sem nada, e, inclusive, é uma fraude porque ele falsifica o valor do bem. Né? Então, evidentemente que tem algo acontecendo que nós temos que olhar. Eu acho que nós estamos entrando num mundo digital, cada vez mais. Então, os abusos que sejam cometidos e as transações sejam feitas, seja Bitcoin, isso, aquilo outro, vai aparecer o Digitex aí já para equalizar o jogo. O cara traz o recibo aqui, vamos ver, mas você já, por via das dúvidas, na transação, eu não sei como é que vai ser feito. Tem países pensando em botar um imposto muito alto no Bitcoin logo de cara, porque aí já... E aí você vem e fala, não, mas eu estava fazendo uma coisa legítima. Ok, então você é ressarcido. Mas jogar o ônus da prova para o outro lado, cobrar o imposto antes. Uma possibilidade. Nosso time está trabalhando nisso junto com o CDE, está todo mundo mergulhado nisso, todo mundo reconhece que tem uma dimensão digital nessas transações que vai escapar aos controles convencionais, mas isso nos preocupa muito mesmo. Uma coisa é a mudança do mundo, né? Por exemplo, eu sou da geração antiga, eu gosto de entrar numa livraria, eu gosto de pegar um livro, apalpar o livro, eu compro um marca-texto, eu marco o livro. E a geração nova lê 18 livros, tudo digital, não perde tempo, não tem nem a ida física, nada disso. Eu tenho que me conformar que as livrarias foram acabando e eu tenho que pedir alguém para comprar para mim na Amazon, né? Olha, pede lá, porque eu não tenho, às vezes, paciência, eu perco, esqueço minha senha. Então, eu sou de outra geração. Mas eu tenho que me habituar ao fato que há mudanças que são legítimas. Então, tem indústrias, ao mesmo tempo que são indústrias que estão sofrendo por um lado, tem indústrias nascendo do outro lado, que é o varejista digital, é a Amazon, que começou a vender o livro direto, sem fazer a exposição física. Então, é o Mercado Livre. Então, você tem que ter cuidado, porque tem coisas que são estruturais, estão acontecendo normalmente. Mas o governo tem que ser um playing level field, quer dizer, tem que ser um plano nivelado. Nós não podemos ter um imposto alto. E aí é o massacre da Serra Elétrica que nós estamos assistindo hoje, que, por um lado, você tem um IPI, que é um negócio da época do dinossauro, quer dizer, é anti-indústria. Os problemas econômicos eles são de muito fácil visualização. O problema é como é que você trata politicamente. Porque, assim, como é que você tem 40 milhões de pessoas empregadas e 40 milhões desempregadas, oficialmente, são os invisíveis? A resposta é simples. Empregar um custa 2. Então, tem 40 milhões que conseguiram emprego, são 46 milhões de carteira assinada, só que 16 são o funcionalismo, 13 são o funcionalismo público, sobram 33 milhões. Então, para dar 33 milhões de empregos, como custa o dobro, ficaram 38 milhões fora, são os invisíveis. Então, o imposto que causa destruição em massa de emprego tem nome, chama encargos sociais trabalhistas. Esse troço, nós temos que atacar isso. Eu tentei atacar isso na reforma da Previdência, fui voto vencido, é uma democracia, tente outra vez. O imposto que destruiu e desindustrializou o Brasil chama-se IPI. É um imposto sobre produção industrial. Isso é um absurdo. Então, nós tentamos justamente fazer... Você não só não taxa a turma do camelódromo digital, quando você ainda tributa aqui o cara que quer industrializar. Então, aí não é uma configuração que está sendo resultado de revolução tecnológica. Não, o governo é o exemplo que eu dava sempre. Você bota uma bola de ferro na perna direita, que é o excesso de imposto, bota um piano nas costas do brasileiro, da indústria brasileira, que é os encargos trabalhistas, bota uma outra bola de ferro na perna esquerda, que é o corporate tax de 40%, 34%. Para o setor financeiro chega a 43%. Lá também não tem bobo, então eles criam o loophole deles, que é justamente o juro sobre capital próprio. Então, eles
Finge que você me tributa, que eu finge que pago. Bota aí a alíquota. 30, eu arrumo um buraco. Paga 44, tá bom, arrumo 2 buracos. Não vou pagar. A taxa efetiva que o sistema paga, 10,8%. Paga menos. Então, o governo finge que está tributando caro, o cara finge que paga. Eu tenho certeza que tem Nós queríamos fazer a reforma tributária justamente nessa direção. Então, só para terminar a resposta da sua pergunta, nós estamos atentos, nós vamos ter que entrar nisso. 1. 2, tem que ter cuidado para não misturar o que é uma mudança autêntica, por exemplo, a Amazon. Eu não podia evitar o surgimento da Amazon, porque tem um velhinho lá que gosta de comprar livro e marca texto. Não pode, tem que deixar o cara entrar. Então, tem indústrias que vão ser efetivamente abaladas pela nova lógica tecnológica. 3D, fabricação em 3D, o cara vai ter um computador, vai fazer o vestido aqui, né? Hoje eles fazem, você molha o vestido, né? Ele vem amassadinho, você molha ele, aí aparece o vestido. Negócio de maluco, mas tudo é tecnologia. Algumas são primitivas, algumas são sofisticadas, modernas. Nós temos que ter um campo igual, nivelado, as mesmas regras do jogo para todo mundo. Vamos lá. Bom, ministro, você falou que na parte dos economistas, que são erros absolutamente estonteantes e estelares de previsões econômicas, o esporte predileto deles é criticar. A gente fez um levantamento aqui com a equipe do TC e você foi demitido mais de 50 vezes, que dá aí por baixo 1,5 vez por mês, a mídia te demitiu. É verdade. Eu queria te perguntar, você está aqui no último ano de governo, na tua opinião, por que isso acontece? Pergunta número 1. Pergunta número 2, esperadíssima. Você vai na reeleição do governo Bolsonaro? Continua como ministro da Economia? Olha, vamos começar pela mais fácil, né? Eu vou surpreender vocês. Nós somos uma aliança de liberais e conservadores. Nós queremos trilhar o caminho da prosperidade. Então, e há um cabo de força dentro do próprio governo, porque o conservador, às vezes, quer manter o Correios, a Eletrobras, a Petrobras. Ele é um conservador, ele gosta do estado de coisas. O liberal não é um conservador, ele quer a transformação, ele está sempre aberto para a transformação e no caminho de prosperidade. Então, o nosso nome, o nome do nosso programa, que é Caminho da Prosperidade, ele é a combinação de duas reflexões interessantes. Um é um livro do Ludwig Erhard, que é o sujeito que fez a reconstrução, é um liberal que reconstruiu a economia alemã no pós-guerra contra o social-democrata. Ele também foi demitido 20 vezes. Na verdade, ele ficou no poder 8 anos, mas ele era demitido toda semana, porque a esquerda batia, mas ele foi ficando, ficou. E transformou a economia alemã, reconstruiu toda a Alemanha em cima de princípios liberais. O livro é Prosperidade através da competição. Então, a palavra prosperidade saiu daí. Prosperidade através da competição. Ludwig Erhard. Esse é o caminho para cima. E tem um outro liberal, que é o Friedrich Hayek, que dizia o seguinte: o caminho da servidão, que é o caminho para baixo, é o caminho da miséria, explicando a falência dos sistemas de economia planificada e de economia de comando central. Se tivesse uma economia planificada, nunca surgiria uma Amazon, nunca surgiria uma Tesla, nunca surgiria todas essas empresas novas que estão aí. Você vê que a coisa é tão surpreendente que a NASA, que é a instituição pública hoje, contrata os privados para mandar para a Lua, porque os caras são mais eficientes, são mais rápidos, são mais inovadores. A função do governo é justamente criar regras estáveis, garantir uma moeda estável e forte, prover os mais frágeis que ficaram para trás por falta de igualdade de oportunidade, os desassistidos, as arestas que o capitalismo deixa. O capitalismo é um sistema dinâmico, ele machuca às vezes, ele cria riqueza de um lado, desloca do outro lado, você cria uma indústria nova, a indústria antiga sofre. Você imagina quando inventaram o automóvel, o pessoal da carruagem, como é que ficou? Todo mundo que tinha o trabalho de cocheiro, como é que esses caras ficaram?
Então, tem que retreinar pessoas. O mundo é dinâmico e tem, evidentemente, um espaço enorme para o trabalho do governo. Agora tem que ser um trabalho eficiente para poder... Até para ser fraterno, você tem que ser eficiente. Se você quebra o governo, antes tem um governo... Eu tenho um artigo escrito, à época, logo que o Chaves ganhou e anunciou o socialismo bolivariano no século XXI. Eu falei, olha, nossos corações são aquecidos por ideias generosas da esquerda, são grandes sentimentos, tudo isso. Agora, tem um problema que é o seguinte, quem não conhece a economia está condenado a produzir tragédia. Então, os caras vêm com os maiores ideais, a Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, um negócio lindo, um sonho, inspira pessoas até hoje. Aquilo se degenerou por causa do comando central, tiraram o rei e botaram... Primeiro foi o Danton, depois guilhotinaram o Danton também, depois veio o Robespierre, guilhotinaram o Robespierre também, depois veio, até que veio um cara bravo, que era o Napoleão, e falou assim, eu vou levar isso para o mundo inteiro. Pô, aí o mundo inteiro entrou em guerra. Quer dizer, os mais nobres ideais se degeneraram, primeiro no terror jacobino, e depois nas guerras napoleônicas. Então, se você não souber fazer o trabalho direito, ao mesmo tempo tinha uma outra revolução muito menos ambiciosa, que foi nos Estados Unidos, em 76, era só uma luta para defender o bolso. Os americanos falaram, pô, os caras taxaram o tabaco, agora taxaram chá, eles querem liquidar a gente, taxation without representation. Esses caras, nós não sentamos lá no parlamento e eles botam imposto em cima da gente. Isso está contra a própria Constituição britânica. Então, em nome da liberdade, nós vamos fazer guerra contra eles. Porra, era um negócio muito menos ambicioso que a transformação da humanidade, que era a Revolução Francesa. Os mais nobres ideais viraram o terror jacobino de um lado. Os mais rasteiros ideais, quer dizer, eu não quero pagar imposto sobre chá e tabaco mais, não, viraram um negócio magnífico, trazendo imigrantes do mundo inteiro, criando a maior nação do mundo, um hino à liberdade, que todo mundo até hoje olha com admiração. O que é isso? É que os caras respeitaram a economia. Por isso que você tem que ser um liberal democrata. Sou um democrata, todo mundo que cair, nós vamos ajudar. Nós estamos aí para ajudar, nós somos uma espécie solidária, somos fraternos. Agora, nós somos liberais, nós conhecemos o caminho, nós não vamos fazer esse caminho errado. Os maiores sonhos que saíram da Revolução Francesa foram depois implementados na Revolução Russa, em 1917, e depois na China, do Mao Tse-tung. Os caras mataram mais de 30 milhões de pessoas na rua, mais de 60 milhões de fome. Fome e outras coisinhas que eles faziam também, com os dissidentes. Mataram quase 100 milhões de pessoas. E aí nasce o opositor, não se esqueçam disso. De um lado, tinha um negócio chamado Internacional Socialista. Vocês viram outro dia aí um hinozinho, bandeirinha vermelha para tudo que é lado. Internacional Socialista. Para você ver como o socialismo era dominante intelectualmente, meio feito no Brasil, todo mundo se acha... porque ser de esquerda é bacana, é nobre, leva 5 minutos fazer um cara de esquerda. É só mostrar alguém passando necessidade, está feito o cara de esquerda. Leva 40, 50 anos fazer um liberal, até o cara entender tudo. Entendeu? Então, os mais nobres ideais se degeneraram rapidamente, porque a máquina não girou. E isso aconteceu aqui do lado, com a Venezuela. Nós assistimos em tempo real. E eu escrevi esse artigo naquela época. O sujeito entrou, anunciou aquilo tudo, eu falei, ai, meu Deus, que pena. Já sei o que vai acontecer no final. Eu tenho que pegar esse artigo de volta. Eu falei, eu já sei como é que vai acabar isso. Nós já sabemos, nós já assistimos isso. Só alguém ignorante sobre a história pode ignorar o que vai acontecer na Venezuela. Está escrito, está tudo escrito como é que vai acontecer. São os mais nobres ideais, mobilizam todo mundo, emocionam todo mundo, e vão. E no final vai acabar na miséria. A segunda maior renda per capita na América Latina virou o país mais miserável da América Latina. A Argentina já foi a 5ª maior renda per capita do mundo, no início do século passado. O primeiro metrô, autossuficiente em petróleo, autossuficiente em grãos, tudo isso. A Argentina está fazendo um trabalho consistente há 100 anos. Já fundaram. Com 100 anos. Então, nós já conhecemos esses caminhos. Nós temos que evitar esses caminhos. Eu até me esqueci. A pergunta, então... Responda. É isso, a resposta, então, é simples. A resposta é o seguinte... Vai ficar? Eu fui uma pessoa que procurou uma alternativa a esse
esquerda contra a direita, procurei essa alternativa. Quando eu conheci o Bolsonaro, eu conheci assim. Ele falou assim, eu já estou ajudando alguém, presidente, mas você me ajudaria? Eu falo, sim, se ele desistir, eu estou lá. O que eu assisti nesse período agora? Eu assisti uma pessoa bem intencionada, querendo fazer a coisa certa, com uma dificuldade enorme, que é mudar o Brasil, é difícil mesmo. E eu estou vendo a mesma situação que estava lá. Tem o PT vindo aí, o Lula, e uma aliança de conservadores liberais. Eleitoralmente, 2018 ele ganhou sozinho. 2020, a aliança de centro-direita avançou. O Congresso está ficando cada vez mais reformista, no sentido correto, tecnicamente. Eles estão indo para o lado certo. E, aparentemente, a centro-direita vai... Agora, o nosso cientista político tem que dizer, mas eu acho que eles vão ganhar as eleições de novo. Então, a centro-direita está ganhando massa, capacidade de reforma, eleitoralmente. Então, se essa coalizão, que é o caminho da prosperidade, seguir, é natural. É natural que eu ajude, que eu apoie, que eu esteja lá. Quer dizer, agora, não pode ter quebra de regra de jogo, tem que estar todo mundo jogando direito, não pode a esquerda tentar de novo dar uma facada no presidente. Pode brincar disso, né? Brincar de facada pode. Agora, xingar o outro lado não pode. Então, quando o presidente xinga alguém, todo mundo fica numa comoção enorme, desrespeito. Dá facada nele, tinha jornal que publicava a celebração da facada. Então, é de uma desigualdade que choca. Então, eu que sou um liberal, olhei a forma como um conservador está sendo tratado, eu não estou achando justo, não estou achando correto. E estou vendo nele o jus esperneante. Ele apanha, batem nele, ele grita de volta, xinga, cospe, joga pedra, porque ele apanha desde o primeiro dia. No primeiro dia já estavam pedindo o impeachment dele. Como é que pode uma democracia que... Eu estava outro dia conversando, recebendo uma carta um documento do ministro Saxida, de Minas e Energia, ele me entregando um documento, aí tem um sindicalista ali, e ele falando assim, eu gostaria de privatizar a Petrobras, a PPC, o sindicalista, vocês estão entregando o patrimônio do povo brasileiro. Eu falei, calma, rapaz, você roubou o Brasil aí 20 anos, eu fiquei calado, fiquei quieto, fiquei calado 30 anos, você roubou, eu fiquei quieto, olhando. Agora a gente ganha uma eleição com 60 milhões de votos, quer vender uma empresa, espera aí, em vez de roubar a Petrobras, nós queremos o contrário. Nós queremos devolver ao povo brasileiro o que é do povo. Nós vamos criar um fundo de reconstrução nacional, nós vamos criar um fundo de erradicação de pobreza e, se a gente conseguir privatizar, a primeira garantia que a gente tem é que você não vai roubar mais. Já foi vendido. E a segunda garantia que a gente tem é que a gente vai construir infraestrutura no Brasil, que está caindo há 30 anos. Nós vamos, pela primeira vez, o governo, em 30 anos, vão aumentar a capacidade de investimento do setor público. Para fazer, por exemplo, uma hidrelétrica lá em Roraima, que tem um rio com uma garganta profunda, que dá para fazer abastecer o Norte e Nordeste inteiro, dá para fazer algo com muito mais potência que Itaipu. E, ao mesmo tempo, essa é a segunda garantia, que nós vamos retomar a capacidade de investimento público, Fundo de Reconstrução Nacional. E nós vamos criar o terceiro, que é o Fundo de Erradicação da Pobreza, que foi o que aconteceu na pandemia. Na pandemia, 3 pessoas ganhavam R$60 cada uma, davam uma Bolsa Família de 180, para uma família de 3. Aí nós passamos a dar R$600 para cada um. A família foi de 180 para R$1.800. Isso é um efeito riqueza, isso não é um efeito renda. Efeito renda é quando você ganha R$1.000 e teve um aumento de 10%, você vai para 1.100. Agora, se você multiplica por 10, aumento de 10% é efeito renda. Multiplicar por 10, você recebe R$1.000 por mês, de repente você recebeu uma bolada, 10 mil. Você compra uma casa num subúrbio, você tomava 2, 3 conduções para chegar no seu trabalho e ainda morava numa casa alugada. Com R$10.000, você compra a casa própria naquele subúrbio. É um efeito riqueza. Nós descobrimos o seguinte, o que acontece se você der uma bolada para o povo simples? Todo mundo, não, nós temos que fazer programas sociais bem desenhados. A verdade é que o Auxílio Brasil, ele se impôs pelo impacto social que ele teve. Eu mesmo estava com a minha equipe lá desenhando um aperfeiçoamento do Bolsa Família, porque nós temos que pegar o resultado, focalizar o programa, como o Banco Mundial sugere, como foi feito. Se você tiver 2 crianças na escola, se você tiver 1, se você tiver 3, vamos dar um incentivo. Tem todo um desenho social.
Aí, de repente, aconteceu uma emergência. Aí nós desenhamos o Renda Básica do Milton Friedman. Pá! Dá na veia e dá 1 a 1. Funcionou espetacularmente. Manteve a população protegida, teve um enorme impacto. Aí, quando eu comecei a desenhar os programas de novo, a política vem para mim e diz, esquece esse troço aí, isso é muito bonito, tirar do pobre para dar para o paupérrimo, melhorar um pouquinho isso, aquilo. Não, não é isso, não. Tem que ser transferência em massa. Vamos fazer chover dinheiro no mais pobre. Bom, só dá para chover dinheiro se você acelerar a transformação do Brasil. Vamos devolver ao povo o que é do povo. Por que a gente tem dificuldade, às vezes, de privatizar? Porque o horizonte político é muito longo. Você tem que vender a empresa para reduzir. Você vende esse ano para reduzir a dívida PIB no ano que vem, para baixar a despesa no outro ano. Isso é muito tempo, isso é uma eternidade para a política. Agora, você fala assim, não, se eu vender estatal hoje, 20%, 30% disso aqui eu vou dar para o pobre na veia, na hora, para acabar com a desigualdade social no Brasil. A distribuição de renda é muito difícil, é muito desigual e leva muito tempo, que é a mesma solução da dívida PIB. As pessoas falam, qual é a meta? Eu falo assim, eu quero zerar o déficit. Aí todo mundo, pô, ele prometeu zerar. Não é que eu prometi, eu quero zerar, eu vou tentar. Aí todo mundo dizia, não, mas leva 3 ou 4 anos só para gerar um superávit primário. Eu falo, tudo bem, então não vou esperar isso, eu vou vender 1 trilhão de ativos que eu tenho aqui no governo, vou fazer como qualquer família, eu sou uma família. Eu tenho uma dificuldade, estou com alguém doente na família. Eu vou pedir um aumento de salário, gerar um superávit para pagar o hospital? Não, eu vou vender a casa de campo, vou vender um automóvel e vou pagar esse troço. Então, nós fizemos isso, nós fomos para a dimensão de estoque, em vez de ficar no fluxo. Eu vou tentar zerar o déficit, mas não vou ficar esperando, vou dar o dinheiro para o pobre hoje. Demos. Qual foi o resultado? A maior queda na pobreza em 40 anos. Isso foi feito rápido. Então, por que não reproduzir isso? De repente, o sujeito está trabalhando e recebe R$6.000. O que foi isso? Venderam o Banco do Brasil. Aí passa mais um pouquinho e recebeu R$15.000. E agora foi a Petrobras. Vai ter a maior popularidade. Nós vamos devolver ao povo o que é do povo. Ué, nós vamos deixar isso aí para roubar de novo? Ou vamos devolver para o povo o que é do povo? Impressionante que nesses anos tu aprendeu como lidar com eles, né? Essa é uma boa tática. Mas eles têm boas intenções. Você apoia a venda da Petrobras, ganha R$15.000. Será que o pessoal vai apoiar ou não? Eles mas é o que eu estou falando. Existem boas intenções. Uma semana está privatizada. Eu confio nas instituições porque existem boas intenções. Tem gente boa lá. Eles são a representação do povo brasileiro. Não adianta dizer o povo é maravilhoso, eles são péssimos. Não. Eles são o povo brasileiro que está lá, foi eleito, estão lá. Eles têm as boas intenções. Agora, nós temos que produzir as transformações necessárias para a coisa acontecer. Tem muita coisa que a esquerda fez que foi boa. Bolsa Família foi legal, bacana. Inclusão social dos mais frágeis. Por isso que essa radicalização, na verdade, é uma disputa de poder. É uma disputa de poder. Tem uma turma que ficou no poder 30 anos e os conservadores e liberais ficaram fora do poder 30 anos. E eles olharam e falaram, não gostei do resultado. O resultado é ruim. Último lugar no PISA, nas pesquisas educacionais do mundo inteiro. Agora vai dizer, não, o Bolsonaro destruiu a educação brasileira. Não, ela está destruída há 30 anos. Ela é o último lugar, pô, no concurso. Então, não foi destruída agora. Eu sei porque eu fiz escola pública. E eu falo português. Não preciso completar o raciocínio, né? Então... Vai lá, Murilo. Vamos falar de duas questões. Eletrobras. A primeira, então, era essa. Você segue, eu estou dizendo assim, é uma aliança de liberais e conservadores, vão privatizar ou vão só passar tempo? Vão apoiar? Vai ter apoio? A centro-direita está subindo? Vai acelerar as privatizações? Vamos reduzir, vamos zerar o IPI? Vamos acabar com o imposto sobre produto industrializado para reposicionar a nossa indústria? Vamos aprofundar o choque de energia barata? Vai ter gás barato, petróleo barato, mas barato porque aumentou a produção. Barato porque ninguém tinha telefone. Privatizou a Telebrás, todo mundo tem. Hoje falta petróleo, né? Quem sabe se privatizar a Petrobras, vai ter petróleo, todo mundo vai entrar. Eu era menino, tinha... Nos Estados Unidos tem 35 petroleiras extraindo petróleo. No Brasil, o presidente tinha dito que a China não ia comprar o Brasil. E aí nós fizemos um leilão, lá em Georgetown tinha 16 petroleiros, 17 maiores petroleiros do mundo comparecendo, querendo comprar. No Brasil não apareceu ninguém. O presidente teve que chamar um chinês. Então tem algo errado aí. Nós temos que sair do sistema de partilha e para o sistema de concessão. Nós temos que acelerar o ritmo de transformações. Se essa é a música,
Eu vou estar com 72, 73, eu estou correndo, estou entusiasmado, estou correndo atrás do... Vou correndo atrás. Se a música mudar, eu estou velhinho, preciso aproveitar minha vida, pô. Tem que descansar um pouco, estou cansado, não consigo tirar férias, vou ficar doente, pô. Então, eu estou vendo que a banda está tocando bem, parece que está tocando bem. Hoje, agora foi a Eletrobras, o negócio está andando. Então, essa era a primeira pergunta que eu achei que era mais fácil. Tinha outra que era mais difícil, porque foram 2 perguntas. Vocês achavam que a mais difícil era essa, né? Se eu ia continuar ou não. Mas tinha uma outra pergunta antes. Que você As fez. demissões. 50 vezes. Mais. Demissões. Demitido. Você foi demitido Eu fui mais demitido de 50 vezes. Não, aí é o seguinte, o que acontece? Isso é um pouco a determinação de seguir o caminho da prosperidade, porque tem muita gente... eu tenho grandes amigos na mídia, jornalistas e tudo. Eu converso com eles. Eu falo, pessoal, vocês estão me decepcionando, porque tudo bem, a gente tem erro, tem defeito, a gente erra, fala merda, tudo bem. A gente faz merda, fala merda. Agora, a pergunta é o seguinte, só a gente que faz? O outro lado não faz? Não tem ninguém no Congresso fazendo, não tem ninguém, é só no Executivo, é só a gente que está fazendo. Porque a gente erra, às vezes, fala bobagem, às vezes. Né? Às vezes, é erro de expressão. Não é nem que você... Desculpa, eu tenho que rever. A gente não faz merda consciente. A gente faz benefício emergencial, auxílio emergencial. Aí, de repente, um programa de crédito que a gente lançou, pense, não funcionou. Não foi um bom programa. Então, a gente erra. Corrigindo, em vez de falar faz merda. A gente erra. A gente, às vezes, erra. Lançamos 10 programas, 9 funcionaram bem, 1 não. Então, a gente errou. Agora, os 9 que funcionaram bem, a gente gostaria que fossem reconhecidos. Não, está tudo errado. Não é legal isso. Então, esse negócio da demissão, uma parte são os caras que perderam a eleição. Eu contei, é público, que teve um governador que ligou para mim e falou, sai daí, cuida da sua biografia. Gente, começou o Covid, pessoas morrendo. Sai daí para cuidar da sua biografia. Pô, o cara não entendeu nada, pô. Baixando 1.500 tarifas de produtos médicos hospitalares, garantindo a produção de ventilador pulmonar, pô, garantindo a não exportação. Botei a Receita Federal para garantir que a gente não exportasse esses ventiladores que a gente produzia aqui dentro, máscaras, tudo que precisava fazer aqui dentro, ao mesmo tempo aprovando auxílio emergencial, que a gente, numa hora de guerra, ajudando 200 milhões de brasileiros, estou cagando para a política, eu quero ajudar a dar certo o negócio. Aí o cara fazendo política, subindo em cadáver, ligando, abandone a sua biografia. Eu falo, cara, esquece, pô. Minha biografia vai ser julgada pela história. A história, daqui a 5 anos eles vão olhar os números e ver o gasto era 26, voltou para 18, o déficit era 10, voltou para 0, pô, vacinaram todo mundo, botaram o Brasil crescendo de novo, acertaram 800 milhões. Estou preocupado com a população, pô. Estou cagando para a política, não estou nem aí para vocês, pô. Sai, não enche meu saco. Então você vai fazendo inimigos. Você começa briga aqui, briga ali, briga ali. Aí todo mundo jogando pé daquela brigalheira, você vira e fala, olha, o negócio é o seguinte, o ruído da política está muito alto. Esse ruído tem que baixar. Essa radicalização, o ruído é alto. Agora, é uma disputa de poder. Tem um lado que acha que sabe o caminho. Eu acho que o caminho é o caminho da miséria, esse caminho deles. Tem um outro lado que é o caminho da prosperidade. Eu estou tentando empurrar para cá. Aí, cai, não cai. Gente dentro do governo mesmo, pô, ele está não sei o quê, não sei o quê, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Se fizer reforma administrativa, vai perder voto. Então, tem gente dentro do governo que, às vezes, soltava um venenozinho para ver se derruba. Aí tem o cara que está fora e está prevendo a queda de 10% do PIB, que está tentando chacoalhar para ver se derruba. Aí tem o cara que politicamente é antagonista e acha até que você está fazendo o trabalho certo, mas aí vai na moral e, olha, sai daí, cuida da sua biografia, você está do lado do mal. Eu falo, cara, tá maluco, pô. Ninguém é dono da verdade. Tem um cara aqui bem intencionado, e eu estou querendo também, acredito que você está também. Faço a parte, eu faço a minha, ele faz a dele. Ganha a próxima eleição, pega a senha. Entra aí, se você ganhar, você faz o que você acha certo. Agora, pelo amor de Deus, quer dizer, você acha... A frase é específica, nós conversando sobre isso. Eu falei, você acha o quê? Sai agora, vai para uma hiperinflação, você vai herdar o quê? Vai herdar a Venezuela? Me agradece, cara. Me agradece, não enche meu saco. Vai trabalhar. Entendeu? Então, é difícil o combate. E aí começa a sacudir a árvore para ver se cai. Né?
Você fica balançando o coqueiro, cai o coco pra caramba. Parece que tem eu e o Heleno lá só, né? Cai o coco o tempo inteiro. Só eu desmenti 10 vezes. Liguei A lá turma balança para ver se cai, balança para ver se cai. Mas estou lá, né? Posso cair, falta ainda 4 meses. Ministro, tem alguns temas dentro do Congresso que podem avançar ou não. Qual é a sua opinião? Tributação de dividendos, refis, fim dos juros sobre capital próprio e redução de imposto de renda para pessoas. Como o senhor vê esse debate tributário? Ótima pergunta. De final de... A redução, cada grupo são representantes da população brasileira. A política é isso. Eu tenho um modelo dinâmico de equilíbrio geral na cabeça, eu fico tentando, eu sei o que deve ser feito e tento mover as peças quando abre a oportunidade. Então, por exemplo, o previdenciário tem que ser feito já, senão o Brasil não consegue. Se tivesse o Covid, a gente não tivesse feito a Previdência antes, já tinha explodido tudo. Então, o previdenciário tinha que ser o primeiro. O segundo, vendemos 240 bilhões de estatais e, ao mesmo tempo, fiz a devolução de mais 260 bilhões com a desalavancagem de banco público. Por isso que a dívida PIB também caiu, porque nós estamos trabalhando, todo mundo achando, não privatizaram, porque não estão vendo. Nós privatizamos várias subsidiárias primeiro para focar a empresa no core business dela. Então, o sujeito está desde a exploração do petróleo até a venda de espelhinho no aterro do Flamengo. Vai tirando venda de espelhinho, de BR distribuidor, vai vendendo isso, vendendo subsidiárias, exatamente como a Eletrobras faz. São monopólios verticalizados. Então, você vai desverticalizando para aumentar a competição nas várias fases da produção, transporte e distribuição de combustíveis. Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Então, você primeiro vai faixa por faixa fazendo aquele trabalho ali. E ninguém está vendo, mas nós vendemos 240 bilhões em 2 anos. Pô, isso era uma média espetacular. Se não tivesse o Covid, a gente tinha seguido aí, dava os tais, em 4 anos, dava lá uns 480 bi, dava quase meio... o Paulo Guedes disse que tinha 1 trilhão. Pô, se eu conseguisse vender a metade, estava muito bom. O Covid chegou, atrapalhou bastante o ritmo, mas já estamos retomando. Então, sempre tem interesses aqui e ali. Agora, a janela de oportunidade, se você tem um modelo claro na cabeça, sabe o mapa, é como se fosse uma trajetória. A trajetória ela vai em várias coordenadas, né? Eu estou aqui, por exemplo, eu estou com uma altura de 1,20 m, você tem 3 coordenadas, né? As 3 dimensões aqui num espaço tridimensional, está aqui. O importante é você andar sempre na direção do caminho da prosperidade. Então, imposto, reduz o IPI, 0 DPVAT, reduz tudo, baixa o imposto sobre combustível, tudo que dá para baixar, a gente baixa um pouquinho, baixa um pouquinho, baixa um pouquinho, baixa um pouquinho. Por exemplo, isentamos toda a cesta básica, tarifa de importação, mesma coisa, cesta básica, fizemos a primeira rodada de abertura. 10% para bem de capital, 10% de tarifa externa comum do Mercosul. Há 40 anos, desde que foi criado o Mercosul, nunca baixou a tarifa externa comum. Nós abaixamos. Então, 30 anos, pela primeira vez, baixa o IPI. 40 anos, pela primeira vez, baixa a tarifa de importação. Quer dizer, nós estamos trabalhando todo dia tem coisa. E aí você pega o editorial do jornal, assim, ele não faz nada, ele não tem plano, ele não conseguiu fazer nada, ele não entrega, ele vai cair semana que vem. Eu fui a uma conversa dessa numa instituição financeira estrangeira, eu brinquei com ele, falei, você reviu hoje, né? Por acaso você reviu o crescimento hoje, eu falei que você ia rever, né? Porque era -1, depois passou para 0, depois passou para meio, mais meio, agora já é mais 1,5. Então eu brinquei, eu cheguei falando assim, mas tem um mas, né? Que é assim, caiu e não vai voltar. Aí volta em V. Voltou, mas não vai crescer, aí cresce 4,5. Mas o ano que vem vai dar errado. Aí eu brinquei com ele e falei assim, como falta só 4, 5 meses, eu já sei que você vai falar. O primeiro semestre está bom, mas o segundo vai dar errado. Quando faltar 3 dias para acabar o governo, você vai falar assim, cresceu 2 e pouco, mas esses 3 últimos dias foram péssimos. Aí o cara riu sem graça e tal, porque ele sabe que é verdade. Agora, não fez por mal. É a recuperação cíclica. Como o juro é muito alto, está desacelerando, ele está vendo isso. Ele não está vendo o outro lado, que é o componente estrutural. O Brasil já está com... O Brasil estava com 14% de taxa de investimento, passou para 16%, passou para 18%. O ano passado foi 19,2%, está subindo. Nós estamos investindo muito mais. Fora os contratos que já tem. Então, o Brasil já tem uma estruturante
uma componente estruturante que já está decolando. Se o Brasil está crescendo só 1,5% ou 2% esse ano com o juro alto, é porque ele tinha que estar crescendo 3% já. Os investimentos estão subindo, mas o juro, a componente cíclica, está desacelerando. Quer dizer, tem um pé no acelerador, que são as reformas estruturantes, mas tem ainda um pé no freio combatendo a inflação, que é o Banco Central fazendo o trabalho dele. Então, se você já está crescendo esse ano, eles, o ano passado, começaram a prever recessão, porque eles desconhecem essas reformas todas estruturantes e a onda de investimento que já está entrando no Brasil. Então, esses interesses, eles estão sempre lá e são legítimos. Quem dá o timing da reforma é a política. Então, na hora que o Brasil está num abismo fiscal, você consegue a Previdência. Aí, no ano seguinte, na hora que a inflação sobe por causa do Covid e tal, aí você consegue a independência do Banco Central. Aí, na hora que você precisa agora crescer, aí você consegue marcos regulatórios. Então, o Congresso é reformista, está lá, a representação da centro-direita está subindo, ela está ganhando as eleições. Os partidos de esquerda perderam, o PT perdeu mais de 1.000 prefeituras. O PMDB perdeu mais de 700 prefeituras. O PSDB perdeu mais de 247 ou 274 prefeituras. Eles perderam poder. E a centro-direita aumentou. E eu acho que agora vai aumentar mais. Então, as forças estão indo na direção do caminho da prosperidade. E aí tem essas reformas. O timing não chegou ainda. Por exemplo, a gente conseguiu aprovar a reforma com mais de 400 votos na Câmara. O que os empresários, nossos amigos, fizeram? Pegaram os aviãozinhos, jatinho, pararam em Brasília e travaram a coisa no Senado. Eu não achei um ato inteligente. Eu vou dizer por quê. Exatamente num momento decisivo como esse. E isso foi antes da guerra. Já estava o Brasil surpreendendo, com um bom desempenho econômico, a democracia dando show, briga, todo mundo xinga, diz que vai ter isso, vai ter aquilo, e não tem nada. Um chuta o outro, então todo mundo deixa disso, chega lá, entra, separa a briga e tal, calma de novo, aí passa mais 2 meses, o pau come de novo, mas os poderes estão demarcando território. Aí chega a reforma tributária. Não faz o menor sentido você é dono de uma empresa, seu funcionário paga 27,5% de imposto de renda e você tira o dividendo e paga 0%. Isso é de uma falta de sensibilidade social, isso é de uma tolice, isso é tão burro economicamente, porque o que acontece? O mundo está baixando o imposto sobre empresas há 40 anos, é o que eu disse antes. Era 44%, foi baixando. Na época dos liberais, Thatcher, Reagan, era 35%, hoje é 23,5%. O mundo inteiro entendeu que tudo acontece dentro da empresa. Inovação, aumento de produtividade, investimento, criação de emprego, está acontecendo lá dentro. E não quer dizer que é empresa grande, não, pode ser empresa pequenininha. Um cara e 2 amigos fundam o negócio e vão andando. A Arco foi fundada assim, 3 caras. Na verdade, era 1, chamou mais 2. O Pactual era assim, na época nós éramos 4 sócios. Quando nós conhecemos, nós éramos 4. Então, é lá que acontece a coisa. Então, você tem que baixar a taxa. A nossa proposta era essa. Nós vamos tributar lucros e dividendos. Quer dizer, na verdade, nós vamos tributar o proprietário rico, quando ele tira o dinheiro da empresa. Se o dinheiro está dentro da empresa, está investindo, o imposto é mais baixo. Aqui a gente quer sair desses 40%, 34% agora, ia baixar para 26%, e se a arrecadação aumentasse, que eu sabia que ia aumentar, por causa da recuperação em V, a gente baixa de novo para 23%. Eu gostaria da gente estivesse encerrando o governo agora com um imposto mais baixo que a média do mundo, que era 23,5%, a gente 23%. Agora, você imagina, ainda vem uma guerra dessa, fala assim, quem é que está próximo? Brasil. Quem é que tem mercado de dimensão continental? 200 milhões de consumidores. Brasil. Quem é que está no caminho da prosperidade? Privatizando, concessões, já tem 800 bi. Brasil. Quem é que é uma democracia confiável? Brasil. Quem é que está baixando os impostos sobre empresa? Acabou. Brasil. Baixou. Tributação sobre empresa. Agora, a empresa já é o que a gente chama, já está no milking the company, né? A empresa já é estabelecida, cresceu muito, já fez tudo que tinha que fazer e ela agora quer
distribuir os recursos para os seus proprietários. Paga 15%. É quase a metade do que seu funcionário pagava. Ele paga 27,5%. Você está tirando da empresa? Paga 15%. Quero pagar 0%. Sou esperto. Tá bom. Se o outro lado ganhar, vai ser 30%. Porque o outro lado nunca teve coragem de fazer. Fala muito, mas não fez nada. Né? E nós estamos propondo algo que é para ter acesso ao CDE. Para você ter acesso ao CDE, você tem que ter práticas tributárias semelhantes, convergentes. A OCDE inteira baixou o imposto sobre empresa, nós vamos baixar. A OCDE inteira cobra impostos sobre lucros e dividendos. Nós não. Então, quando eu proponho um negócio sensato, sereno, tranquilo, moderado, eles dizem não. Ok, boa sorte. Porque agora dá vontade de falar o seguinte, bom, se o outro lado ganha, é 30. Se a gente ganhar, vamos botar 20. Se vocês não gostaram de 15, vamos botar 20. Eu não vou fazer isso nunca, porque nós vamos baixar imposto e fazer sempre a coisa mais moderada possível. Mas dá vontade, né? Não foi um ato inteligente. Acho justo. Aí pergunta você, como é que vai acontecer isso agora? E aí eu dizia, são interesses. Por exemplo, tem um grupo importante politicamente que quer o refis. Tem um grupo enorme que quer a redução do corporate tax. E tem um grupo pequenininho que fala assim, eu ponho a mão no bolso para bancar isso aí. Pequenininho. Eu falo, bom, eu acho que a gente tem chance de fazer ainda. Eu falo isso com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Eles começaram extraordinariamente bem, né? Entraram os dois na mesma hora. Vamos garantir vacinas para o povo brasileiro, ao mesmo tempo vamos garantir a extensão do auxílio emergencial. Foram as duas primeiras medidas. Estamos juntos, fizemos tudo junto ali, no início de 2021. Logo depois, lei de falência, Banco Central Independente, setor elétrico, cabotagem, gás natural, saneamento, ferrovias. Espetáculo. Então, espetacular. Uma agenda transformadora. A Câmara continuou, aprovou a reforma tributária e continuou avançando. O Senado foi capturado por uma agenda política de CPI de Covid, que é legítima. O Congresso está aí, não vou questionar, legítima, faz. Fez, apurou. Vão retomar as reformas? Aí, logo no início do ano, o próprio senador Pacheco disse, olha, ele e o Lira, juntos, disseram, vamos mudar o paradigma. No Brasil, ano de eleição não acontece nada. Nós vamos continuar transformando o Brasil em ano de eleição. Pô, espetacular. Então, eu acho que dá. Eu acho que dá. Para sair uma mini-reforma. Se não dá para fazer inteira e tal, faz uma mini-reforma, pega pelo menos a parte das empresas. Faz o refis, faz o lucros e dividendos e faz a redução do imposto corporativo, do imposto sobre empresas. Eu acho que dá. Faz até mais moderada, entendeu? Em vez de 15, só 10. Só 10. Não vai pagar 15, não. Vai pagar só 10. Só para você não chatear muito. Compensação não dá para baixar de 34 para 26. Vai baixar só para 28 ou 30. Vamos fazer as contas aqui junto. Eu acho que há esperança. Gente, vamos lá. A gente está em quase 2 horas de evento. Eu vou fazer mais uma pergunta importante agora, mercado de capitais, ministro. O TC abriu capital ano passado e a gente percebeu o quão custoso é, burocrático, complexo, para abrir capital de uma empresa. E o mercado de capitais sempre foi muito demonizado, né? Ao longo da história da política brasileira. E eu acho que é o motor mais fantástico de crescimento para o país, né? A forma mais barata de captar. As empresas que abrem capital imediatamente investem mais e, consequentemente, pagam mais impostos, né? Como a gente desburocratiza, barateia e faz com que o mercado de capitais seja um dos grandes motores de crescimento do país? Excelente pergunta. Eu sou de uma geração... Para vocês terem ideia, quando eu tinha a idade de vocês, tinha 1.500 empresas listadas em bolsa. Quantas tem hoje? 450. Pois é. Andou para trás, né?
mercado de capitais no Brasil. Andou para trás. Tinham duas bolsas fortes, né? Tinha duas bolsas fortes competindo. A Bolsa do Rio que lançou os mercados futuros de renda fixa, tudo isso. Ou seja, o que aconteceu foi uma involução do mercado de capitais. Agora, também não vou dizer que era uma época de ouro para nós, não, porque era uma época de inflação alta, era muito ruim. A minha geração vivia protegendo o patrimônio. Não tinha chegado no setor real ainda. A geração de vocês mergulhou no setor real. Então, o mercado de capitais está... Vocês fizeram um trabalho magnífico de trazer a população para o mercado. E é isso, à medida que isso vai chegando, valoriza as empresas existentes, aí trazem ondas de IPO também, que todo mundo começa a querer abrir empresa também. Então, esse trabalho estava em curso. Quando começou a Covid, agora a inflação subindo, isso naturalmente acontece com vocês o que aconteceu conosco. Tem que parar o trem, você estava fazendo a reforma, para o trem, desce, vai apagar o fogo na mata, volta para o trem e retorna as estruturantes. Então, agora é a mesma coisa. Vocês estavam embalados, IPO, fazendo IPO, chegando no setor real. Realmente desempenhando a verdadeira função do mercado de capitais, que é botar o Brasil para investir, botar o Brasil para crescer e gerar emprego. Enquanto os bancos, na minha geração, estavam ali participando da ciranda financeira, ajudando o governo, porque o governo queria dinheiro. Precisa tomar dinheiro de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Só que a inflação subindo, o aplicador só quer botar dinheiro de um dia, ali no overnight. Então, o banco entrava e esticava, dava a mão para os dois. Falava assim, me empresta seu dinheiro aqui, eu vou te pagar o overnight, mas eu vou comprar aquele título do governo ali de 5, 10 anos. Ficava o banco ali. O banco, na verdade, era parte da ciranda financeira. Estava ali ajudando a girar a dívida pública. E o Brasil se endividando em bola de neve. A geração de vocês rompeu com esse paradigma e começou a chegar no setor produtivo, setor real, como a gente chama. Vocês chegaram lá. Vocês estão trazendo, de um lado, os aplicadores, vocês estão democratizando o acesso. Democratizando o acesso ao capital das empresas, aos lucros. E, por outro lado, vocês trazem as empresas para fazer os IPOs. Só que, da mesma forma que eu dizia na campanha, eu dizia, olha, são 200 milhões de trouxa na mão de 6 empreiteiras, 200 milhões de trouxa na mão de 6 bancos, 200 milhões de trouxa na mão de... Porque o Brasil está todo cartelizado. E você se lembra que eu estava contando a história do o caminho da servidão, que foi o caminho da miséria, que era o Hayek, e o prosperidade através da competição. Eu peguei o caminho da prosperidade, que é justamente essa visão maior que diz o seguinte, olha, nós precisamos de competição, não pode ter uma bolsa só, tem que ter 2, 3, 4. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou atacar essa minha bolsa porque ela está competindo com a Nasdaq, com o S&P, o 500, o CAC 100. Quer dizer, o pau está comendo numa escala global também. Eu não posso atacar o que existe, mas eu tenho que ajudar a facilitar a vida de quem quer entrar. E a história que eu tenho da minha geração na bolsa era assim, a bolsa rica e os corretores pobres. Todo mundo quebrado, todo mundo ali tentando ganhar a vida. Tanto que o grande ganho que eles tiveram foi quando venderam a bolsa, quando fez o IPO da Mas, bolsa. Paulo, todo monopólio é ruim. Aí eles ganharam, claro. As taxas aqui são 10 vezes mais caras do que a Nasdaq. Evidente. Por que ele está concorrendo, ele tem que baixar. E o que se está ele baixar acontecendo com as 90%, empresas ele fica brasileiras? caro. O que está acontecendo com as empresas brasileiras que têm uma visão do futuro e estão antenadas? Elas estão indo fazer o IPO lá fora. Estão levando para fazer o IPO lá fora. Em vez de fazer aqui dentro, vão fazer lá fora, que o preço está muito melhor, que o pagamento do FII é menor, então vamos fazer lá fora. Então, nós precisamos quebrar esses monopólios de uma forma inteligente. A Bolsa, se quiser prosperar, ela vai ter que democratizar o acesso. Se ela jogar o joguinho da elite, cobrando taxa cara demais, vão criar uma outra... Gente, isso acontece. A CBF, se não explorar o futebol direitinho, vem a Liga dos Campeões aí. Os caras vão pegar os times de maior torcida, fazer o campeonato deles e dar uma banana para a CBF. O futuro é competição. Só tem um negócio melhor que um banco para ajudar o cliente. 3. Só tem um negócio melhor que 3 bancos para ajudar o cliente. 400. Só tem um negócio melhor que uma bolsa só. 2 ou 3.
Tá certo? Só tem um negócio melhor do que um grande grupo de jovens tentando democratizar o acesso. São vocês aqui. Por gentileza, eu não vou citar outros dois aqui, porque, afinal de contas, estamos numa festa nossa. Mas a competição é boa. Nem conheço. Tá certo? Então é isso. Maravilha. Acho que estamos chegando ao fim, né, Pedro? Infelizmente. Vamos Essa- respeitar a gente agenda podia, do ministro. podia ir mais 2 horas aqui, que está Fácil. muito bom. Fácil. Fácil. As melhores perguntas não me deixam fazer aqui. Ministro, As muito respostas Nós foram vamos fazer boas. a próxima. Ele vai fazer as primeiras 4 perguntas. Deixa eu... São as complicadas. Deixa eu só ele fazer um ele gosta adendo. do tumulto mesmo. É para Esse aí- comprar... É pra... Esse aí está na turma da polarização. Eu tô na... Mas é claro, né? A única coisa que dá ibope é polêmica, né? E isso é Bonzinho não leva- necessário, sabe disso? Isso é bom, só que tem que ir até um certo ponto, porque senão vira briga. Paulo, compra EWZ e vende primeiro mundo ou não? Opa. Vamos embora.